8 horas 13 minutos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E a gente comentava aqui no intervalo, tomando aqui, Arnaldo, a liberdade de corrigir, que a gente falava logo depois do Igor Pereira, viria o Bruno Viana. Porém, depois do Igor Pereira vem... Peraí, deixa eu abrir aqui o canal seu aqui, beleza. Sim, Arnaldo. Igor, Maicon, aí eu falei que depois veio o Bruno. Tinha pulamos o Rogério Matoso. Por um voto. Mas é um voto na frente. Né? Um voto, mas é um voto, né? 3.086 votos. Você viu o pós-eleição do país? Teve cidade que desempatou na idade? Feito, por exemplo, né? E aqui pertinho da gente, Cardoso, Jeane com 8 votos, né? Então, tipo assim, cada voto é importante, né? Opa, não brinca. Bom, então voltamos com o vereador eleito Bruno Viana para esse pleito 2021, a partir de 2021, e voltamos com você, Arnaldo. Vamos lá, uma questão que já está em discussão, Bruno, e isso é natural, assim que acaba a eleição, sai o resultado, descobre-se a composição da casa, começa a corrida à presidência da Câmara. Eu lembro aquela área comercial da Praça São Salvador, ventava, e meu gravador, porque eu tinha gravador no telefone, hoje não tem mais, mas o gravador nem pegou a fala da pessoa de tanto vento que tinha na rua. Eu fui, Thiago Virgílio me ligou, falando que era candidato a presidente. Eu voltei, Álvaro César me ligou falando que era candidato a presidente. Depois aí veio Jorginho Virgílio, enfim, veio todo mundo se colocando como presidente da Câmara. Nesse ano ainda, estamos na primeira semana, né? Estamos nos primeiros dias pós-eleição, ainda não tem tanta gente no páreo ainda. Mas entre vocês, candidatos eleitos, já há conversa sobre isso? Alguém já te procurou para tentar algum tipo de composição para a mesa? E qual a sua perspectiva quanto à mesa? Tem interesse de participar dela? Como que está essa questão para a eleição da mesa diretora da Câmara? Então, Arnaldo, é assim, é claro que quando, pós-eleição, isso aí eu já vivia desde a época do meu pai, começa essa nova eleição, né, essa eleição interna entre os vereadores para poder fazer essa composição da mesa, para poder saber quem será o presidente. Assim, no momento, até o momento, eu ainda não fui muito procurado, por isso nem tenho falado muito sobre isso, até porque acredito que a definição, claro, já começam as conversas, mas acredito que essa situação desse segundo turno também é uma coisa que influencia bastante, acredito nisso, como você falou ainda, os posicionamentos de cada vereador, dos lados de onde cada um vai caminhar, mas assim, eu ainda não falei muito sobre isso, até tenho conversado com alguns amigos que foram eleitos também, mas conversados num geral, sobre pensando no futuro, sobre uma Câmara de Vereadores coesa, uma Câmara de Vereadores que tenha força, que tenha união, que possa mostrar o seu devido trabalho, que é o que eu acho que vai fazer a diferença. Mas eu acredito que assim, quem quer que seja o presidente da Câmara, não sei, nós não sabemos ainda quem vai ser, tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa que tenha um relacionamento bom, uma pessoa articulada. Eu pego como exemplo que meu pai já passou acompanhando vários presidentes, ele elogiava muito, até o próprio André, lá na Leste, ele elogiava muito o André, falava que o André era um ótimo presidente, no sentido de poder escutar todos os vereadores, de poder falar. Então eu acredito que tem que ser uma pessoa com esse perfil, uma pessoa conciliadora, uma pessoa que saiba conversar, que saiba escutar, independente de posição partidária, independente de posição ideológica, enfim, um presidente conciliador, porque é a união e a articulação que vai fazer a diferença para a nossa cidade. E a relação a estar presente na mesa ou algo assim, é uma coisa que, eu vou ser bem sincero com você, não tenho pensado sobre isso, não tenho pensado em primeiro momento sobre isso, porque além de estar comemorando nesse domingo, também acredito que é um consenso, tem que ser conversado no geral, mas não tenho essa ambição por isso não tenho, isso eu posso garantir para você, mas é o que eu digo, a gente tem que conversar, escutar todos os vereadores que estão presentes, escutar, como você disse, essa nova eleição, esse jogo, para depois definir quem vai fazer parte dessa mesa. Não tem, como eu disse, essa ambição, mas também não me coloco à disposição de qualquer caso, entendeu? De qualquer posicionamento.
Bruno, você colocou aqui essa questão do siciliano e realmente acho que é um consenso na política do Estado do Rio de Janeiro esse perfil conciliador e agregador do André Siciliano. O Dornelles até diz que se todo petista fosse como siciliano, ele seria do PT. Francisco Dornelles é uma figura histórica da política do país, inclusive, não só do Estado do Rio de Janeiro. Mas em Campos, hoje você já vê alguma figura com esse perfil ou ainda é muito cedo para você definir alguém que possa fazer esse papel conciliador na Câmara de Campos? Então, eu acho que é cedo, assim, falando abertamente, é cedo até para eu falar, até por respeito a todos os colegas de Câmara que estarão lá, mas nós temos muitas pessoas com esse perfil, pessoas experientes, pessoas que estão entrando agora que você nota que são pessoas articuladas, pessoas que conversam, que têm esse perfil. Você falou do André, né? Eu falei do André, você repetiu. O André é uma pessoa até que, pegando esse gancho, que eu tenho um relacionamento muito, muito aberto, tenho a relação de amizade que eu herdei do meu pai, na verdade, ele era um grande amigo do meu pai, eu herdei isso. Então, assim, eu acho que se tem alguém para pegar de espelho, o próximo presidente da Câmara, quem quer que seja, pode pegar de referência é o André, porque, como você disse, ele é uma pessoa que por todo o estado do Rio de Janeiro, todo mundo fala muito bem desse perfil conciliador dele, independente de partido. Isso meu pai falava muito, ele é do PT, mas tinha uma ótima relação com os deputados do PSL, enfim, independente de posicionamento ideológico, e é por isso que eu acredito, quando eu enxergo a Alerj hoje, vejo uma Alerj muito coesa e muito forte, e passa pelo presidente. Então, assim, não vou dizer um nome específico, mas se eu puder dar um conselho, um exemplo para o próximo presidente da Câmara, é que siga essa linha e esse princípio do presidente da Alerj, o André Siciliano. Inclusive, mando um abraço para ele aí, com carinho. Certo. Falando também nesse bloco, a gente vai abordar, a gente vai voltar depois, se o Nogueira, sobretudo, tiver outras perguntas sobre o tema, mas esse bloco também a gente dedica à questão econômica da cidade. Tem uma pergunta aqui no grupo do Felipe Coutinho. Ele coloca o seguinte: como vereador e tendo grande representação na Baixada Campista, como você vai, em seu mandato, buscar melhorias para o desenvolvimento da produção rural? Porque a gente falando da crise de Campos, só fazendo um pequeno adendo aqui, quando a gente fala da crise de Campos, a gente vai abordar um pouco mais sobre ela no decorrer desse bloco. Um dos consensos dos painéis feitos pela Folha, feitos pelo Aloysio, um dos consensos foi a questão da aposta aí na agricultura, né? no agronegócio, na agroindústria, na agricultura familiar. Então, como que o seu mandato seria voltado para isso, sobretudo com esses votos, com essa raiz que você mesmo lembrou do seu pai, lá na Baixada Campista? Então, o que eu tenho falado muito é que o produtor rural ele tem que ter segurança. Eu acho que o primeiro caminho é que o produtor rural tenha segurança e nós, do Legislativo, podemos ajudar nisso, né, com projetos de lei que possam incentivar, que possam dar segurança para o produtor rural. Eu acredito que isso é uma coisa que está sendo abordada muito, a questão da agricultura, que vai ser um divisor de águas para o futuro da nossa cidade, pela crise que estamos passando. Então, acho que o primeiro passo é que o produtor tenha segurança, o produtor rural tenha essa segurança. Eu tenho me aprimorado, estudado bastante sobre isso, sendo bem sincero com você. Eu sei que vai fazer a diferença. Inclusive, um dos projetos que eu carrego comigo, se você, quem estiver nos escutando agora, quiser acompanhar lá no nosso site, um dos projetos que eu tenho se chama Jovem Rural, que é para poder dar esse incentivo também aos jovens, linkando a minha juventude aos jovens que são dessa área, para que eles possam ter esse incentivo profissional e possam se capacitar. Eu acredito que Campos agora vai precisar olhar para as suas raízes, olhar para tudo, dar segurança ao produtor rural. Já era para ter sido isso desde antes, para acontecer isso desde antes, mas chegou a hora de Campos se reinventar. Isso vai passar muito pela agricultura, pelo produtor rural, que precisa ser valorizado, que precisa ter um incentivo para poder desenvolver o seu trabalho. Aproveitando esse gancho que a gente falou da questão econômica, desculpa, Nogueira, fazer uma pergunta? Não, pode seguir no seu raciocínio, eu encaixo depois aqui uma pergunta. A pergunta da Silvana Venâncio também no grupo, a gente está falando sobre essa questão econômica, ela colocou: como você vai colaborar para tentar resolver a crise financeira? Como vereador, o que pode ser feito? Então, Arnaldo, eu vou voltar na tecla que eu sempre coloco, que é a questão da articulação. Assim, você ter uma união, você ter uma articulação, é por isso que é importante, como você falou até da presidência da Câmara, voltando um pouquinho, ter uma pessoa com uma articulação bacana, para que tenha essa união, né, entre os poderes, que eu digo assim, não só aqui dentro da cidade, mas aí eu também digo os poderes municipais, no municipal, no estadual, no federal,
porque quando você olha a conta do nosso município, ela realmente não fecha, né? Quando você olha toda a questão orçamentária do município, ela realmente não fecha, mas nós não podemos ficar voltando no tempo e nem falando de desculpas, nem retrocedendo. Nós precisamos buscar soluções. E eu acredito que a articulação vai ser o melhor caminho para isso. Campos precisa ter abertura para falar. Meu pai falava muito sobre isso, sobre a falta de conversa entre o Estado e o município, entre o governo federal e o município. Então, acredito que o caminho para Campos sair da situação que está passando vai ser essa articulação. Todo mundo vai ter que se doar um pouco, buscar um pouco mais, dentro dos seus partidos, correr atrás dos deputados, dos senadores, enfim, para que possa trazer recursos para a nossa cidade, que vai ser o caminho para nós sairmos. Não vai resolver tudo, mas vai ajudar bastante. Durante essa caminhada sua, Bruno, naturalmente, com todas as dificuldades impostas aí pela pandemia, você deve ter ouvido muitas reclamações de tudo, né, de todos os setores. O que você destaca mais aí? O que você já tem em mente mediante a essas reclamações, a essas solicitações, pedidos? Porque o que tem de pedido aqui para você já começar a trabalhar é uma barbaridade. É projeto para isso, projeto para aquilo. O próprio torcedor do Americano, Jorginho, lá do Jardim Carioca, que você deve conhecer, da sua época lá de jogador, enfim, já pede aqui para que você já entre com alguns projetos aí lá para ano que vem, de melhorias no entorno ali da sede do Americano, que aliás, o Arnaldo e Bruno, o Cristiano postou ontem lá no Ponto de Vista, no seu blog, o vídeo que o presidente Wagner, né, enviou para a gente, mostrando o novo momento que o Americano está. Cada passo que o Americano tem dado tem sido feito aí um documentário, e o presidente Wagner tem registrado isso de forma bem interessante, porque a gente às vezes não vai, né, mas fica vendo e sabendo através dessas postagens. E aí eu te pergunto, o que te destacou aí nessa caminhada toda em termos de problemas do município? Tem saúde, tem transporte, tem educação, uma série de temas. E essa crise toda, como é que você absorve isso tudo aí? Então, vou começar primeiro, Cláudio, falando um pouco sobre o que eu escuto na questão, o que eu escutei nas ruas da questão dos vereadores, e depois eu falo pelos temas, tudo bem? Pode ser. Perfeito, fica à vontade. Falando inicialmente sobre a questão dos vereadores, o que eu mais escutava na rua era essa falta de comunicação, né, de fiscalização e de comunicação. Então, eu chegava nas reuniões, normalmente as pessoas não sabiam nem os nomes dos vereadores, isso aí me espantava até, uma situação até que me deixava triste, até às vezes até por falta de interesse também, mas no geral me deixava meio triste. Então, acredito que o primeiro passo como vereador é você estar presente fiscalizando. Eu costumava falar nas minhas reuniões que quando o vereador ele é eleito, ele se torna a ponte para que a população possa falar com o executivo, para poder falar das demandas, para poder fiscalizar, para poder cobrar, para poder falar de tudo que a cidade precisa melhorar. E aí, falando sobre os temas específicos, isso é abrangente, isso a gente escutava quase 100% em relação ao transporte. Isso era a primeira pauta que eu escutava em todas as minhas reuniões, a questão dos terminais, das baldeações, principalmente na Baixada Campista, que é um reduto onde eu visitei muitas vezes. Então eu escutava muito em relação a isso. Bruno, é um absurdo, a gente fica debaixo das tendas, é uma covardia, enfim. Então eu acredito que o que eu escutava mais era essa questão do transporte e também a questão da saúde, porque ficou escancarada, principalmente por conta da pandemia, a saúde ficou em evidência. Então as pessoas reclamavam bastante da questão da saúde. Muitas coisas poderiam ser resolvidas e não eram, e por isso superlotava até às vezes os hospitais. Então acredito que essas duas demandas foram as que eu mais escutei durante a minha caminhada, e no geral, como eu disse, em relação aos vereadores, essa falta de comunicação, das pessoas saberem quem eram os vereadores, o que eles faziam, mas isso também parte muito de uma Câmara unida, de uma Câmara que possa valorizar os seus próprios projetos. Eu acho que esse vai ser o caminho para que a população possa enxergar o que os vereadores estão fazendo. Os vereadores, quais são os projetos de lei que eles estão fazendo, o que eles estão fiscalizando, se eles estão cobrando. Essa vai ser a diferença, mas na questão temática eu fico com esses dois temas que foram o que eu mais escutei
durante a minha trajetória. Olha, Arnaldo, desculpa, só um comentário. Você segue por aí. Rapaz, eu vou te falar uma verdade, e nós que somos da imprensa, que a gente acompanha o dia a dia da política, a gente está aqui, né, nesse fervor da coisa, nesse burburinho, eu sinceramente, se me perguntasse a composição da Câmara também, eu não sabia. Eu não sei se Arnaldo tinha isso, porque com a questão da Operação Chequinho, eu me lembro até de uma entrevista que nós fizemos com o Marcão, acho que foi bem complicada a explicação dele sobre o caso, de que tinha que todo dia despachar sobre isso. Sai vereador, entra vereador, destitui a equipe do gabinete e volta. Eu, sinceramente, teve um dado momento ali que eu já não sabia mais quem era realmente quem, né? Não sei se Arnaldo se lembra de, então... Eu só, antes de voltar para a pergunta do Bruno, eu lembro bem porque nós do Grupo Folha, mas especificamente eu e a Suzy, à época, com a gente, todas as sentenças nós noticiamos em primeira mão. Sim. As de primeira instância eu fiquei com todas, e as de segunda eu e Suzy, que efetivamente troca o mandato, né? Então a gente lembra que aquela rotatividade foi muito alta, deu para acompanhar. Mas tem hora realmente que você esquece. Será que é fulano ainda? Mudou? Mas enfim. Essa questão da check-in, inclusive, eu acredito que eu coloquei aqui, influenciou muito nessa eleição. Mas voltando ao assunto aqui para o Bruno Nogueira, eu queria falar com o Bruno o seguinte: a gente está falando sobre a questão de composição da mesa nesse bloco, e isso demanda uma questão de articulação. Colocamos em outras oportunidades aqui, Bruno, o quanto você é jovem e o quanto isso mostra um potencial de renovação também. Agora, como você tem que se preparar, e eu acredito que tem que se preparar, para que isso não seja, essa falta de experiência na política partidária não seja manipulada, não seja usada como uma forma de pegar como se fosse um ponto fraco seu, sobretudo agora nesse momento de articulação que é muito forte, de conversa mesmo quente ao pé do ouvido, para tentar montar a mesa. Como mostrar que a falta de idade não é falta de maturidade para encarar um novo mandato? Então, Arnaldo, essa é uma questão até relevante, né, o que você falou. Realmente fica essa linha tênue de juventude com irresponsabilidade, algo nesse sentido que nós escutamos, mas eu acredito que até pelo clamor, né, que nós escutamos da população nas ruas, eu acho que isso virou um ponto, né, positivo, a questão da renovação, e eu acredito que vai influenciar bastante nessa conversa. Eu, por ter convivido também ao lado do meu pai por muitos anos, muitos dos vereadores que entraram agora, que estão agora, eu já tive a oportunidade de conhecer há muito tempo. Eu posso citar aqui alguns. Eu tenho uma amizade muito grande com o Rogério Matoso, que é um amigo que eu tenho, que meu pai tinha, que é um amigo também que eu tenho. Enfim, entre outros. Ontem eu estava conversando com a maioria, conversando relacionado a parabenizar, batendo papo. Igor Pereira, que foi uma pessoa que todo mundo sabe que esteve presente na vida do meu pai por muitos anos. Então, assim, eu acredito que essa dificuldade de relacionamento não vai existir. É claro que por ser jovem, isso eu tenho que dizer, gente, é um constante aprendizado, não só para mim, mas para todos nós. É um primeiro mandato onde você vai aprendendo. Eu acompanhei meu pai lá atrás, era jovem, mas tem um grupo ao meu lado, pessoas ao meu lado, como você mesmo citou, até a minha mãe, que acompanhou muito tempo meu pai nessa parte. Então, assim, nós não estamos entrando também em uma situação que nós nunca vivenciamos, né? Isso eu não posso dizer que eu venho do meu pai, de um legado que eu carrego do meu pai. Então acredito que isso vai ser um ponto positivo nesse sentido. Tenho escutado muito, inclusive estava ontem escutei a entrevista do Fred Machado, do vereador Fred Machado, escutei a entrevista do vereador Igor Pereira, porque são formas que nós podemos, né, nós vamos aprendendo, escutando, para que possamos chegar cada vez mais preparados para a Câmara de Vereadores. Eu sou uma pessoa com um perfil muito parecido com o do meu pai, no sentido de conversar com qualquer um, independente de questões partidárias, de questões ideológicas, conversar, respeitar, ouvir, aprender. Eu estou aqui para aprender, não só com os vereadores, mas com a população também. Sabe de muita coisa, sabe a realidade, sente na pele. Então, acho que isso não vai ser uma coisa que vá atrapalhar. Se acontecer, já será um ponto negativo, né, para esse início, nessa Câmara de Vereadores. Mas eu acredito que está sendo geral, onde eu escuto de todos os vereadores, que a Câmara precisa de união e força para demonstrar o seu trabalho. Então, se a maioria diz isso, que precisa de união e força, não vai ter o porquê
de alguém ser excluído ou ficar de fora de alguma coisa. Agora, como que você analisa essa nova composição da casa? Como você mesmo colocou aí, tem nomes que você já conhece, já conviveu até mesmo por ser filho de político, né? Você convive há muito tempo com alguns desses nomes. Agora tem uma renovação muito grande, gente que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar alguns desses nomes que se elegeram vereador. Vou ter a oportunidade de conversar com alguns deles. Vamos ter a oportunidade de conversar com alguns deles. Como você encara essa renovação e como tem sido? Você tem conseguido falar com essas pessoas também? Como tem sido esse início de relação com os novos nomes da política? Então, Arnaldo, realmente nós temos o que você falou. Eu estava lendo sobre isso. Eu não sei exatamente a quantidade de vereadores, mas temos alguns nomes que eu não conhecia particularmente, não conhecia até acredito, por não ser assim desse meio, por estar iniciando uma primeira trajetória. Né? Assim como eu também, as pessoas me conheciam até pelo meu pai, mas tinha muita gente que não sabia que eu estava vindo como candidato também. Então, eu acredito que isso não vai ser um problema. Eles foram eleitos pelo povo, todos nós somos eleitos pelo povo, então acredito que tem que todo mundo ser bem recebido. Inclusive, eu escutei isso do próprio vereador Fred, que é o presidente atual, o atual presidente da Câmara de Vereadores. Ele falou sobre essa questão de receber todo mundo bem, de todo mundo ser bem recebido. Então, ele, com a experiência que tem, se ele falou isso, acredito que não vai fazer diferença. É claro que vai ser um prazer conhecer as pessoas, os vereadores que vão conviver ao nosso lado durante 4 anos. Então, eu acredito que esse é o melhor caminho. Eu vou sempre falar isso: diálogo, articulação, conversa, independente de posicionamento, respeito. Mas eu acredito que isso não vai ser um ponto negativo. Vai ser até um ponto positivo para que a gente possa se moldar e caminhar de forma unida e mútua. Perfeito. São 8h35. Arnaldo, tem mais alguma pergunta ou já podemos ir direto para o próximo bloco com esse tema bem aguardado? Pois não, Bruno? Pois não, Arnaldo? Então vamos ao próximo bloco. Vamos ao intervalo. Eu estava falando com você com o microfone fechado, mas o problema, como sempre, é a do computador, só para deixar claro. Esse aplicativozinho aí. Muito bom. Depois, Bruno, você que deve estar sem acesso aí às nossas redes, entra lá no nosso perfil lá e visita, é uma sugestão, né? Dá um alô lá, muita gente parabenizando aí. E já pedindo, está cobrando também, o que é um direito, evidentemente, que muito válido aí do eleitor e do cidadão que precisa. Tem gente que fala de taxa de iluminação, acho que vai ter uma série de demandas aí. Você é jovem, é novo, mas você não é cru na política, até porque o seu pai tinha a tradição, né, os mandatos todos, e você estava ali, né, tipo um carrapato, né? Teve escola, né? Teve escola. Muito bem. Bom, são 8h36. Rápido intervalo, voltamos no oferecimento da Clínica Proteus e também no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar em instantes. Guia de desconto